Olá, está começando mais uma edição do programa Minuto Mamãe e Bebê. E nós vamos abrir o programa de hoje falando com a nossa radiologista pediátrica, a doutora Luísa. Bem-vinda ao nosso programa. Obrigada. Lu, me fala um pouquinho sobre a formação de um radiologista e o que faz ainda mais um radiologista pediátrico, que é a tua especialização, né? Primeira coisa mais importante é diferenciar o radiologista, que é um profissional médico, né, um médico especializado em radiologia, do técnico de radiologia, né? Então, o radiologista é o médico que lauda os exames de imagem, né? Então, a radiologia é a área que estuda os exames de imagem para chegar a algum diagnóstico, né? Então, um exemplo, a criança estava correndo, caiu, machucou o braço, tá com dor, daí vai no ortopedista, né? E o ortopedista tem uma suspeita de uma fratura. Então, ela vai para o setor de radiologia fazer um raio-x. Claro. Quem faz o raio-x é o técnico de radiologia. E quem analisa as imagens é o radiologista. Entendi. Né? Então, o radiologista ele estuda 6 anos para se formar em medicina e depois mais 3 anos para fazer a especialidade de radiologia e diagnóstico por imagem. O técnico faz um curso técnico de 2 anos. E o tecnólogo, que também é outra área que também está apta a fazer os exames de radiologia, estuda 3 anos e meio. Então tem uma diferença bem grande. E daí, assim, o radiologista faz de adulto e quando você se especializou mais assim na área de pediatria, tem que fazer algum outro curso? Ou como é que funciona? Então, são 3 anos de radiologia geral, radiologia e diagnóstico por imagem, e geralmente pelo menos mais 1 ano de radiologia pediátrica. Então, 1 ano a mais que a gente se dedica somente a exames pediátricos. Então, tudo aquilo que a gente não entende naquelas imagens, vocês estudam muito para conseguir falar, não, tem uma fratura aqui, aconteceu isso aqui, aconteceu... Então, tem um estudo intenso por trás de tudo isso, né? Para se formar um radiologista pediátrico. Tem. E a importância de procurar um radiologista pediátrico é porque as crianças têm muitas particularidades. Então, tanto doenças e problemas de saúde que ocorrem somente na faixa etária pediátrica, quanto também na parte de proteção radiológica, porque as crianças elas são mais suscetíveis à radiação ionizante, né, aos raios-x. Sim. Então, o radiologista pediátrico é o profissional que entende mais dessas particularidades das crianças e se preocupa em protegê-las, em chegar a um diagnóstico, que é muito importante, né? Sim. Mas em também protegê-las. E assim, existe vários estudos e pessoas falam, profissionais, não pode ter muita exposição, não pode fazer mais de uma vez por ano, enfim, existe realmente um dado mostrando quantas vezes já passa a ser perigoso para uma criança? Como é que funciona essa parte, Lu? Não tem a gente não tem um registro, né, dessa dose de radiação que as crianças estão expostas. Tem algumas tentativas internacionais, inclusive, de fazer como se fosse uma carteira de vacinação, mas uma carteira de exames, onde ficaria registrado todos os exames que a criança fez. Que legal. De raio-x, de tomografia, exames que tenham radiação ionizante. Mas ainda não existe isso, acredito que em nenhum lugar do mundo esteja funcionando redondinho, assim. Mas acredito que para o futuro possa haver isso. Entendi. E assim, quais as doenças, além de fraturas, quando que é necessário, o que você vê geralmente? Divide conosco um pouquinho do seu dia a dia. Então, o radiologista pediátrico é legal que ele vê desde o bebê que acabou de nascer, né? Bebês prematuros precisam com frequência fazer exames de ultrassom do crânio, porque eles têm um risco maior de sangramento. Então, o radiologista pediátrico, ele já se insere desde a UTI neonatal, né? Dos bebês que acabaram de nascer e que precisam de cuidados maiores, né?
até a criança de 15 anos. Então, a gente atua nessa faixa etária, né? Do nascimento até os 15 anos. Existem muitas alterações congênitas, então que a criança já nasce com essas alterações. E a gente conhece bastante e está apto a fazer esses diagnósticos de doenças congênitas, problemas congênitos. Algumas crianças nascem com síndromes, né? Sim. E precisam fazer uma série de exames para ter um diagnóstico dessa síndrome, que são várias alterações, né? E a gente, junto geralmente com o geneticista, a gente consegue ajudar a juntar os pontos e a chegar a um diagnóstico, né? Sensacional, Lu. Adorei conhecer um pouquinho da tua formação, do teu dia a dia. Eu espero que você também tenha gostado. Se ficou com alguma dúvida, se tem alguma pergunta que eu não fiz e você queira saber, você me manda mensagem para o Instagram do Minuto Mamãe Bebê, que a nossa profissional da radiologia pediátrica vai nos ajudar a entender. Obrigada pela sua participação e até o nosso próximo encontro. Até! Agora a gente vai falar sobre estética, que eu sei que você, mamãe, adora. Eu trouxe, é claro, a nossa ginecologista, a doutora Ju, e a Ju trouxe a sócia e amiga, a doutora Rita, para falar um pouquinho sobre uma super novidade. Conta para nós então, Ju. Então, eu e a Rita nos conhecemos há muitos anos. Na verdade, a gente faz faculdade juntas e a nossa área de atuação, depois de formadas, era levemente complementar, porque eu na ginecologia e obstetrícia, né, com as mamães, e a Rita como pediatra, mas sempre atuou mais na área de oncologia pediátrica, né? E como eu já falei anteriormente, eu entrei nessa parte da estética por uma necessidade de complementar os tratamentos para as minhas pacientes no consultório. E aí, em um determinado momento, eu e a Rita, a gente sempre manteve muito boa relação, mas eu não estava sabendo como que ela estava se envolvendo nesse processo da estética, até que eu vi no Instagram dela uma postagem de um curso que ela estava fazendo. Eu falei, e amiga, e aí? O que está acontecendo? Me conta essas novidades. E aí eu acho que ela pode contar até um pouco melhor sobre isso, né? E aí me conta como foi esse contato, Rita. Então, eu resolvi fazer 5, 6 anos atrás um curso de Botox, porque queria me aplicar, né, para isso. E aí precisava treinar, chamou uma amiga, né, faz na mãe, faz na prima, e a coisa foi indo. E aí fui vendo que eu gostava, sempre gostei de procedimentos, né, pequenos, não cirurgia, e fui estudando cada vez mais, e esse ano falei, acho que está na hora de empreender, e vou continuar fazendo oncologia, né, mas chegou o momento, assim, de finalmente empreender um pouco, e daí melhor ainda quando a gente faz isso, né, com bons amigos e principalmente, na verdade, com uma pessoa super boa técnica, né, que a Ju é. E aí me conta, Ju, vocês criaram o que juntas? Então, a Rita tem esse espírito mais empreendedor que eu, e ela já tinha montado, né, assim, montado esse plano de fazer uma clínica voltada para estética. E Ju, vem participar comigo na parte da estética íntima, complementando aí, dando essa atenção global, né, para estética facial, corporal e íntima. E aí me convidou para ser uma colaboradora, e a colaboração está virando uma sociedade. E a gente está, a previsão, estamos aí nos finalmente, mas a previsão é que a gente inaugure em janeiro ainda uma clínica voltada para esse fim, para fins estéticos. Que legal! E onde que será? Eu já quero ir lá conhecer, quero mostrar tudo para você. Então, a gente é um pouco megalomaníaca, então estamos começando com 3 unidades. A gente já está atendendo na Weil Clinic, que é junto da Academia Engenharia do Corpo, em Santo Antônio de Lisboa, ali em cima do Forte. Vamos começar numa academia também que tem um espaço de estética em Canajurê. E a nossa clínica mesmo, daí a base, né, vai ser no Jurerê Nacional. A previsão é ali, que está em obra ainda, abrir agora em janeiro. Que legal, meninas. E Ju, me conta um pouquinho do que vai ter, assim, equipamentos, procedimentos, o que a mulherada vai poder contar lá na clínica de vocês, o que vocês vão trabalhar? Claro. Então, assim, da parte íntima, a gente já tem bastante tecnologias. Nós recebemos há pouco 3 equipamentos de ponta, muito conhecidos do público da estética,
que voltados para a minha área da gineco, a gente vai ter uma cadeira eletromagnética, que é o T-Sculptor, que é para tratamento de incontinência urinária. Nós temos o Ultraformer, que é um ultrassom microfocado, que a gente vai atuar para o caso de tratamento da região, da flacidez da região genital, da vulva. E nós temos também o Sizer, que é mais para tratamento de gordura. Fica um pouco limitado na questão ginecológica, mas tem alguma aplicabilidade ali também no monte pubiano. Fora os injetáveis tradicionais, já conhecido das mulheres, né? Preenchimento de grandes lábios, para melhorar simetria, porque muitas vezes a mulher no processo de engorda, emagrece, perde gordura dos grandes lábios, fica com a vulva mais murchinha, escurecimento. Então a gente vai ter ainda, essas são as 3 tecnologias que nós recebemos recentemente, mas vamos ter laser para despigmentar a tatuagem. Já estou entrando na área da Rita, mas aí da minha parte para clareamento também genital, né? Então... E Rita, na tua parte, o que teremos? Então teremos facial, né? E corporal, que é o que eu mais gosto de fazer. Então, tratamento de celulite com bioestimuladores de colágeno, toxina botulínica, né? As tecnologias também, o Ultraformer tem algumas ponteiras para corpo, então para a gente tirar aquelas ruguinhas aqui do colo, tratamento de gordura localizada. E acho que é isso, né? E a nossa... Gente, sensacional, né? Sensacional. Ainda mais para as nossas mamães. Aqui do Minuto Mamãe Bebê. Esse é um tema que a gente é bem sensível, porque nós vamos conversar bastante sobre isso. Nós temos aí programas, pacotes voltados para o público, né, para o pós-parto. A gente vai falar sobre isso num outro momento. Legal. Não sei se vocês querem falar mais alguma coisa. Já apresentaram para nós o que vai ter, onde vai ser. Já sabemos que vai ser em janeiro a inauguração. Sabemos também que teremos pacotes para as mamães. O que mais, meninas? Acho que a gente também quer focar bastante na segurança, assim, dos procedimentos, né? Porque hoje a gente tem visto esse mundo da estética caminhando, às vezes, uns caminhos um pouco perigosos, né? Com pessoas que fazem um cursinho ou outro e já saem fazendo. E são procedimentos que eles, apesar de ser pouco invasivos, eles têm os seus riscos. Sim. Então, a gente preza muito por fazer tudo, sabe, baseado, né, na evidência correta, de acordo com a legislação, de acordo com os estudos e com a ética, assim, que a gente sempre né, prezou até hoje na nossa profissão, e a gente quer continuar mantendo isso. Sensacional, meninas. Obrigada. Obrigada por dividir também, conosco essa super novidade. Logo, logo eu estarei lá para mostrar tudo. E desejo muito sucesso, que janeiro seja maravilhoso e que todas as mamães que nos acompanham aqui conheçam e que fiquem ainda mais lindas, com autoestima lá em cima. Obrigada, meninas. Até Obrigada, Mari. Até. Quem disse que nas festas de final de ano as nossas crianças não vão se alimentar bem? Nós temos aqui 2 pessoas que pensam com muito carinho na alimentação dos nossos pequenos, a Duda e a Paty. Bem-vindas novamente. Duda, fala um pouquinho para nós sobre o que vocês prepararam para esse final de ano, o que tem de gostoso. A gente sabe que as famílias viajam, vão para casa de parentes, muda toda a rotina e nem sempre dá tempo de preparar a comida sem sal, sem gordura. Acaba que as famílias os adultos vão comendo o que tem na casa dos parentes. Mas as nossas crianças, elas precisam seguir a alimentaçãozinha delas direitinho e toda a praticidade que vocês oferecem. Então fala um pouquinho para nós sobre o que vocês têm de gostoso e o que trouxeram para nós. É isso que a gente frisa lá na de papai e na The Muffins, né? Que continue, que tenha rotina. A rotina é muito bom, né? Sim, pra tudo. Então, normalmente nas férias a gente sai da rotina, na viagem. Então, o objetivo aqui da de papai é facilitar até nesses momentos, nas festas. Então, a gente tentou, agora no final do ano, adaptar o que a gente come nas festividades para os babies em marmitinhas e também nos cubinhos e de outras formas, né? E para manter a rotina, para manter a alimentação saudável, para não sair da linha, né, Paty? Sim. O melhor da de papá, né, é tu não precisar se preocupar com o que a sua criança vai comer. Tu chega ali, tá na hora da ceia do Natal, o que ela vai comer? Não tem nada aqui que pode, é muito temperado, né, a comida de Natal, então muita gordura. E a criança não pode comer isso, o que ela vai comer?
O meu filho ano passado não comeu nada, então por isso que eu pensei, a gente precisa fazer alguma coisa para eles. Então a gente pensou, vamos fazer um salmãozinho grelhado, um arroz colorido, uma lentilha. E o nosso cardápio no Natal, assim, ficou sensacional. Que legal. E é bem isso, assim, além disso, dos temperos, tem muita fritura. Tem. Né? E daí, muito industrializado. Às vezes as pessoas acabam comprando aquelas aves que já vêm com muitos temperos e coisa que as crianças não costumam comer durante o ano. E daí, por isso que a gente vê os hospitais lotados com criança vomitando, com diarreia. Por que será? Porque mantém um tipo de alimentação durante o ano, daí chega lá nessas festas e vou dar, vai ser só um dia. Mas é só um dia, só um pedacinho, faz toda a diferença, né? A gente até estudou, né, Paty? A gente estudou muito e a gente ficou, assim, abismado com o tanto de coisa que vem nessas carnes. A gente não tinha essa noção. Né? A gente queria inserir algum tipo de ave diferente, né? Entrar no clima, é o que a gente come, então vamos fazer na de papá, ver se dá. Não dá. Tem muito nitrito, muito nitrato e faz muito mal pra gente. Imagina pra uma criança de 1 ano. Eles não podem comer esse tipo de comida, não podem. Então a de papá tá pra isso, né? Pra oferecer uma comida típica natalina, só que saudável pra eles. Isso. Pode confiar, né? Que a gente pesquisa, a gente sabe o que tá oferecendo. E isso que eu acho legal, assim, porque vocês estudam, vocês leem, vocês sabem o que vocês estão oferecendo. É muito, é um diferencial, né, Paty? E me fala um pouquinho sobre o cardápio, o que tem, então? Então, a gente fez, né, um salmão com batatinhas, né? O nosso arroz colorido, que a gente já fazia há um tempo, ele é clássico aqui pra gente e ele faz muito sentido para a festa de Natal. Porque ele vai lentilha, né? Ele é bem completinho, né? Vai uva passa, vai uva passa. Então ele já é natalino, né? Então ele tá ali, ele é perfeito para isso. Então ele tá ali. A lentilha, né? Que tem tudo a ver com o final do ano, com as nossas crenças, enfim, que a gente acredita. E o salmão. A gente fez uma versão também sem a lentilha e com cuscuz marroquino. Muito chique essas crianças, tá, né? Assim, não, que o cuscuz ele é um macarrão, né? Com trigo duro. Então ele ficou bem diferente, assim, ele é com legumes, ele é... Enfim, ficou delicioso. Então, a gente tem 2 variações ali do salmão, né? E o panetone, né? Que a gente, claro, a gente queria fazer uma versão doce. Olha esse panetone. É muito fofo. Vamos tirar disso aqui, ó. Vamos. E ele é saudável. Me fala o que tem nesse panetone. As crianças podem comer antes dos 2 aninhos. Gente, dá até um quentinho no coração falar tudo que tem nele, porque ele é assim, ó, ele é perfeito não só pra criança, é pra todo mundo, né? A essência é natural. Ele é com frutas secas. Tá, então não tem nada industrializado. As frutas secas, uva passa, damasco, tâmara, maçã, raspas de laranja. Assim, dá um trabalhinho, mas vale a pena. Ele é vegano. Ele é vegano, ele não tem ovo, tipo, não é necessário. Ovo faz muito bem, né? É o segundo alimento melhor do mundo, depois do leite materno. Mas esse aqui é vegano, não vai ovo. Tem muitas crianças que são alérgicas ao ovo, então, né? se encaixam, então, né? se encaixa para alimentação dessas crianças. Ele tem um mix de farinha sem glúten também. Então, para quem tem alguma certa intolerância, a gente não recomenda, na verdade, nenhum produto para celíacos. Porque a nossa cozinha não é isolada de glúten. Porque até um utensílio que foi usado num produto com glúten não pode, às vezes, mesmo lavado. Então, a gente não mexe com isso. Mas uma pessoa que tem leve intolerância pode consumir, não tem problema. Então, sim, não tem glúten, né? E não tem açúcar. Então, assim, essa parte que é a mais interessante, ficou né? delicioso. E é doce. Ele é bem docinho. Sem açúcar. Porque às vezes a própria essência que a gente fez, ela tá aqui misturado e ela adoçou o panetone. Então, ficou perfeito. E ele é congelado. Congelado, ele tá congeladinho aqui, né? E daí para consumir, como é que faz? Aquece no micro-ondas. Mais ou menos 30 segundos. Tá pronto. Nossa, que praticidade. Eu nem aqueço. Eu boto na lancheira do meu filho, chega aonde a gente vai, se vai passear ou na escolinha, tá pronto para ele comer. Ele só vai lá na lancheira, abre e come. Ele é congelado fresco, né? Assim como os produtos da The Muffins. A gente produz, esfria, congela. Então, ele não fica lá na geladeira, vou congelar, não. Ele é congelado fresco. Então, tu vai esquentar um produto fresquinho. Fofinho. Não, esse daí é meu, né? Esse é teu. Eu já estou assim, ansiosa para chegar em casa e comer, convidar. E aqui, o que mais que nós temos? Então, a gente trouxe os muffins da The Muffins também, né? E esse aqui é o de frango, foi o clássico, o primeiro produto
da The Muffins. Aí que surgiu. Foi aqui que surgiu a The Muffins, né? Fazendo um muffin de frango pequeno. Aí, gente, faz um maior. Então, esse aqui é de 100 gramas. Que lindo. Ó. E tem 10 sabores, né? Então, são 5 salgados e 5 doces. Então, esse é o frango, daí tem o de alho poró, carne seca. A gente faz a própria carne seca, né? Aí tem o de legumes. E que mais? Tem outro tipo de frango que é sem farinha, de aveia, no caso a gente não usa farinhas com glúten, né? E aí tem os doces, o de cenoura e laranja é sem açúcar, são adoçados com tâmara. E aí o de banana, coco e cacau são adoçados com açúcar mascavo. Que legal. E todos com farinha sem glúten. Só posso dizer muito obrigada por pensarem nas nossas crianças. Ainda bem que vocês se tornaram mães. Então, temos ainda produtos para as crianças e para as mães, né? Então, temos para todo mundo. Seja uma família saudável, né? Adorei, muito obrigada. Espero que você tenha gostado também. Se você quiser experimentar essas delícias, corre lá no Instagram delas, que vocês vão amar. Duda, passa o Instagram pro pessoal. O Instagram da The Muffins é @d_de_duda.muffins. E da de papai é @d.papafloripa. Então, tá aí a dica. Bora comprar comidinha saudável para as crianças passarem essas festas de final de ano. Meninas, até a próxima. Até a próxima. Obrigada. Mamãe, você já se assustou com algum objeto, algum item que seu filho colocou no ouvido, no nariz, na boca? Eu já. Por isso, eu trouxe a nossa otorrinolaringologista pediátrica do programa, a doutora Jana. Bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, Mari. Jana, você deve ver isso direto. Direto. Das crianças colocando tudo que possa imaginar em nariz, boca, não, eles não podem ver nenhum furinho, né? Não, é verdade. E aí me conta o que que faz, o que que é mais grave, como que nós devemos agir, conta tudo pra nós. Então, apesar de ser muito recorrente no consultório de otorrinolaringologista, né, esses casos, para os pais é realmente assustador, né? Sim. Você não sabe o que fazer. Meu Deus, meu filho colocou um feijão no ouvido. Vai crescer lá dentro, o que vai acontecer? Então, tem vários tipos. A criança realmente ela tem essa necessidade, ela está conhecendo o mundo, né? Ela está explorando os objetos e o corpo dela também. Então, acaba que de vez em quando coloca alguma coisa onde não deve. Os corpos estranhos de ouvido, né, principalmente que a gente chama, né, todos aqueles materiais que eles colocam lá dentro. Milho, feijão, bolinha de plástico, de tudo já foi. Pedra já foi encontrado, miçanga, inseto, tudo lá dentro. Tá papel que escondeu lá dentro, tudo. Que você pode imaginar, as crianças podem colocar, né? O que prejudica isso? O ouvido, ele tem uma pele muito fininha, né? E tem o tímpano, que é uma membrana bem fina lá dentro também. Esses objetos, eles podem perfurar o tímpano, né? Pode causar lesões no conduto auditivo, até sangramento. Então, e o objeto muito tempo lá dentro pode causar infecção. Então, ele não pode ficar lá, né? Então, ele tem que ser removido. No de ouvido, especificamente, tirando aqueles que os bichinhos estão vivos, né? Que daí a gente tem que tirar de imediato, porque ele realmente causa um desconforto muito grande para o paciente. Ouvindo ali, né? O bicho ele caminha por cima do tímpano, né? Então, dá um desconforto muito grande e tem que ser removido de imediato, né? Levado ao serviço que tem um atendimento para fazer a remoção. Quando for, por exemplo, um plástico, um brinquedinho, né? Um milho, um feijão, isso você protege ali, né? Não deixa entrar água para isso não estufar e não ser mais difícil de remover, né? E consegue agendar um atendimento com calma, daí leva o seu filho para fazer a remoção. Entendi. E, por exemplo, quando é indicado fazer uma lavagem, como que é removido cada tipo de elemento, objeto, item que a criança coloca no ouvido, vamos supor? Vocês tiram com pinça, vocês fazem uma lavagem? Explica para nós. Primeiro a gente tem que convencer a criança de que a gente vai fazer aquilo e vai ser bom, que já é um grande passo, né? Imagino. E aí, depende do objeto, tá? E de como tá lá dentro. E de como a criança fica paradinha. Porque, como eu falei, o ouvido é pequenininho. Sim. Então, para chegar lá, né, para não causar mais dano, né, a gente tem que pensar nisso.
Segundo, se for um objeto que pode inchar, aí não é tão legal a gente fazer a lavagem, porque ele só vai obstruir mais lá dentro, né? Mas, por exemplo, uma bolinha, uma miçanga, isso a lavagem é bem tranquilo, né? E aí eu posso remover os outros com pinças mesmo, né? Com pinças que a gente vai específicas para isso, né? Claro, não é uma pinça que a gente tira a sobrancelha. Não, essa não, é que bem específico, com um ganchinho pequenininho que eu consigo remover sem prejudicar o conduto auditivo. Entendi. E assim, nariz. Nariz. Então, nariz é outro ponto de importância, né? O nariz tem uma questão assim que causa e gera muito mais angústia pelo fato de que os pais pensam na possibilidade de ir para o pulmão, de bronco aspirar. Então, isso gera um pouco mais de urgência, digamos assim, na parte de pensamento mesmo de complicações, né? Eu fiz um trabalho no Hospital Infantil que eu levantei todos os corpos estranhos nasais, né? E como é que eles se comportaram, como é que foi o tempo até remoção, né? Se foi em 24 horas, mais de 24 horas, que tipos de corpos estranhos eram esses, né? Se era plástico, se era feijão, se era pedra. E se algum acarretaria broncoaspiração, iria para o pulmão, geraria obstrução respiratória, que é um grande medo, né? E nenhum parou lá, tá? Então, assim, essa relação não é bem estabelecida na nossa literatura. Então, a gente fica tranquilo quanto ao corpo estranho nasal nessa parte, diferente da boca, né? Que aí sim, aí esse está mais relacionado aí realmente para o pulmão e aí causar uma obstrução respiratória, um caso mais grave. Nos casos nasais, geralmente o que vai ocorrer? Pode ter sangramento, secreçãozinha com cheiro estranho, né? A criança fica ali cutucando, irritada, né? Isso é o que geralmente é o mais comum. E aí ela precisa, esse corpo estranho, ele precisa ser removido? Com certeza, porque ele vai causar irritação local. Então, todo corpo estranho, independente, ouvido, nariz, ele tem que ser removido. Tá. Às vezes um pouco mais rápido, um pouco, pode aguardar uns dias, digamos assim, né? Até você conseguir o atendimento adequado, né? E boca, por exemplo, algo que me preocupa muito. Aquelas bateriazinhas, aquelas pilhas assim pequenininhas, sabe? Esse caso é bem importante, que a bateria, daí ela tem um produto químico. Então, por exemplo, você coloca no nariz, aí é uma urgência, porque a bateria ela vai em contato com as secreções, com a mucosa, ela vai deteriorar ali e aí pode perfurar septo, pode ter essas complicações locais mais importantes. Então, baterias, pilhas, tudo isso tem que ser removido de imediato mesmo. E a gente tem que ficar de olho, porque como que nós vamos adivinhar o que foi colocado ali dentro, né? Foi um feijão? Foi um milho? Foi uma bateria, uma pilha, o que colocou? Então, assim, às vezes a criança não fala, só reclama. Então, por isso que eu acho que, assim, chamar um profissional, não tentar ficar adivinhando, leva que o profissional vai examinar e vai ver, né? Exatamente isso. E, assim, a criança, ela não fala muitas vezes específico o que ela está sentindo, mas ela dá sinais. Né? Então, o narizinho que está sempre escorrendo, uma secreçãozinha, ele cutuca, ele mexe ali, ele está irritado com aquela situação. Isso são sinais indiretos de que precisa de uma avaliação. Daí leva no especialista, que é o melhor. Jana, adorei. Quanta informação valiosa. A gente sabe agora o que é mais emergência, o que pode esperar alguns dias, mas sabemos que sempre tem que ser retirado por um profissional. Adorei, eu espero que você tenha gostado. Se você ficou com alguma dúvida, se seu filho fez alguma coisa diferente do que a gente falou aqui, se você quer fazer qualquer pergunta, manda para o Minuto Mamãe Bebê, que a nossa otorrino vai nos responder, né, Jana? É isso aí, obrigada. Estou à disposição. E até o próximo encontro. Até mais. A gente fala muito aqui no programa sobre amamentação, mas hoje a gente vai entender como que ela acontece, o que acontece dentro da mama, o que é preciso. E óbvio que quem vai nos ajudar a entender um pouquinho mais sobre isso é a nossa mastologista, a doutora Karen. Bem-vinda ao nosso programa. Olá, obrigada. Achei esse tema maravilhoso, porque a gente fala muito em amamentação, em pega, mas o que acontece lá dentro? Dicas, por exemplo, não estou produzindo muito leite, tem alguma coisa relacionada com o corpo que a gente possa melhorar? Então fala para nós tudo sobre a amamentação. Então, a amamentação, na verdade, é tudo uma questão de hormônios. Os hormônios da gravidez, eles estimulam a produção do leite. O principal hormônio da produção do leite é aquele que a gente chama de prolactina.
E esse hormônio ele começa a ser produzido já lá no início da gestação, quando a placenta já está formada. Então, a placenta manda um recadinho lá para uma glândula no cérebro da mãe, que é a hipófise, e essa glândula começa a produzir esse hormônio, a prolactina. Por isso que já no início da gestação, a mulher já sente aquele peso, aquela dor, aquele inchaço na mama. Verdade. Né? Começa bem cedinho. Já tá lá trabalhando. Já tá trabalhando. A gente pensa, não é assim, né? Bebê nasce bom, agora vamos produzir leite. Exatamente. E lá no interior da mama, os ductos, os lóbulos, tudo já está sofrendo o desenvolvimento final também, que só vai terminar na amamentação. Então, quem nunca teve filho, nunca amamentou, não passou por todo o desenvolvimento da glândula mamária. Olha Isso só. é bem legal. A amamentação faz parte, então, do Do desenvolvimento final. Que interessante. E agora você falou a verdade. Eu acho que eu tô grávida. Você sentiu dor nas mamas? É a primeira coisa que pergunta, né? É verdade. Ou senão, eu tô com uma dorzinha, será que eu tô grávida? Exatamente. É a primeira coisa que a gente fala, assim, porque então realmente faz sentido. Faz sentido. Começa a trabalhar, a mexer desde Lá o do início. E a placenta é que provoca isso. E aí depois que o bebê nasce, que sai a placenta, aí o que vai garantir essa produção do leite é a sucção. Então, por isso que a gente diz que é tão importante a pega, a sucção, os horários das mamadas, porque se não tiver o estímulo correto do bebê sugando a auréola, vai parar de produzir leite, vai secar o leite, né? Entendi. E aí nessa sucção, daí já entra em jogo o segundo principal hormônio, que é a ocitocina. A ocitocina é o hormônio responsável pela ejeção do leite, né? Então a prolactina produz e depois com a sucção do bebê, a ocitocina, que também é produzido pela hipófise, vai ejetando o leite dos ductos. Entendi. Né? E a ocitocina, ela tem uma interferência muito grande na produção dela se a mamãe está estressada. Então, Que por acontece isso, muito. Muito. Então, por isso que a gente diz que o emocional nesse período do puerpério é muito importante, porque se a mãe não está bem descansada, tranquila, né? Se ela está por um período de estresse muito grande, pode também cortar o leite. E relação com líquido também, quantidade que toma, isso Sim, interfere? claro, porque a alimentação, o líquido é muito importante, porque está produzindo todo aquele leite, né, rico em nutrientes para o bebê. Então, se a mãe não se hidratar e não se alimentar direito, também pode ter problema na produção do leite, e a mãe também, ela fica desidratada, né, perde bastante peso. Inclusive a gente diz que é o melhor momento para a mamãe aproveitar para perder peso, porque se ela ganhou muitos quilinhos, se ela está sobrepeso, na amamentação é hora de se alimentar direitinho e aproveitar para emagrecer, mas sem perder a saúde, claro, né? Então, comer comida de verdade, se hidratar direitinho e sempre ter um apoio, né? Consultoria de amamentação, ter o apoio dos familiares, do marido, que é para ficar tranquila e não se estressar. É verdade. Doutora, e tamanho da mama? Tem ligação com efetividade na amamentação? Não tem. O tamanho em si não. Tem a ver mais a densidade da mama. Tem algumas mamas que são muito gordurosas, tem pouca glândula. Então, às vezes, tem uma mama enorme que produz pouco leite. Por quê? Porque ela não é muito densa. Em compensação, tem pacientes bem magrinhas que não tem quase nada de mama, mas ela não tem gordura, então o volume é pequeno, mas elas produzem bastante leite e conseguem amamentar super bem. As pessoas têm muito, né, disso, do tamanho da mama e o tamanho do bico, do seio também. O bico, ele pode dificultar, principalmente se ele for plano ou invertido,
mas não quer dizer que não consiga, né? Com a orientação adequada, a gente consegue estimular para o biquinho everter, o bebê fazer a pega correta e conseguir dar de mamar igual. Então, não importa se a mama pequena ou grande, o bico, é só ter a orientação correta que consegue ter uma boa amamentação, sim. E ainda falando em amamentação, a gente tem também a questão do câncer de mama, que tem uma ligação positiva nesse processo, né? Sim, bem por causa desse término no desenvolvimento da glândula mamária, é isso que faz com que reduz o risco de ter câncer naquelas mulheres que amamentaram. Então, por isso que a gente diz, se conseguir amamentar, ótimo, e quanto mais amamentar, melhor. Isso vai reduzir o risco da mulher ter câncer de mama no futuro. Então, assim, quanto mais tempo eu amamento, menor é a minha chance de ter um câncer de mama, é isso? Exatamente. Que interessante, né? Então, assim, além da legal. gente estar proporcionando para o nosso filho benefícios incríveis que o leite materno tem, a gente também está trazendo para o nosso corpo uma imunidade para uma doença que acomete muitas mulheres, né? Exatamente. Adorei, muito obrigada por Obrigada trazer também. tantas informações, por nos ajudar a entender como que acontece essa questão da amamentação. Muitas pessoas falam, na gravidez eu já produzi leite, então realmente pode acontecer, né? Vai depender muito de cada corpo. Adorei entender, espero que você tenha gostado. Agora a gente já sabe como que acontece a amamentação, quando que ela acontece, como é que vai sendo o processo e o quão importante é para o nosso bebê e até para nós em relação ao câncer de mama. Doutora, adorei e até o próximo encontro. Até mais, obrigada. Nós já conhecemos o trabalho da Sol como consultora de amamentação, mas além de consultora de amamentação, a Sol também é enfermeira obstétrica. E hoje ela veio aqui para a gente falar um pouquinho sobre esse outro trabalho que ela oferece para as gestantes na hora do parto. Sol, bem-vinda novamente. Obrigada. Fala um pouquinho para nós, então, sobre esse outro lado da Sol, que tem tudo a ver com a amamentação. Ou seja, a gente pega você durante a gestação, lá no parto e no pós-parto também. Essa é a ideia, né, Sol? Essa é a ideia. Então, Mari, ter descoberto a obstetrícia para mim foi algo muito surpreendente. Porque eu descobri a obstetrícia na faculdade e conduzindo 2 partos eu descobri que eu era apaixonada por aquilo. Mas antes disso eu tinha muito medo. Sabe? E dos gritos, e aí eu descobri naquele estágio que na maioria das vezes, se você dá o suporte adequado, se você mostra para essa gestante que está ali, que ela tem o teu apoio, para ela se sentir segura, né? Ensinando ela a respirar, fazer força, tudo sincronizado, a coisa flui de uma tal maneira que, na maioria das vezes, não tem aquele desgaste daqueles gritos que a paciente acaba perdendo muita força, né, naquele momento. Então, deixa para fazer força na hora que realmente precisa, né? E eu tenho a gente até vai gravar um vídeo, eu e minha filha, falando justamente sobre isso, assim, porque ontem nós conversando, ela disse, mãe, olha o quão importante é a palavra, né? Porque a Maia, eu não tinha experiência em obstetrícia. Na amamentação, sim, mas na obstetrícia, não. E eu nunca imaginei que isso tivesse atingido tanto. Eu sempre dizia para ela, filha, vai para a maternidade, mas vai preparada, porque a mãe não teve dilatação, às vezes geneticamente isso faz a diferença. E ela me contando que ela foi para a maternidade querendo o parto normal, mas já na certeza de que ela não iria ter. Porque eu falei tudo isso para ela. O Dom, eu falei o seguinte, filha, não é olha só, tá? Não é porque você teve a Maia de cesárea que você não vai conseguir ter o dom de parto normal, né? Então,
E ela revelou isso. Mãe, fez tanta diferença, porque ela entrou em trabalho de parto no mesmo momento que a minha paciente também entrou. E aí eu tive que ficar com a minha paciente, porque eu propus isso à paciente, que no dia eu ficaria com ela, né? Que o meu backup não ia estar. Se eu tivesse de folga, eu iria estar com ela. O meu backup também estava junto, mas ficamos ali e eu não fui acompanhar a Luadne. E ela teve um parto lindo e ela relatou assim: mãe, a todo momento eu escutava você dizendo, olha a respiração, faça força na hora que tiver que fazer, respire, não gasta força inadequadamente. E é isso que a gestante precisa. Por isso, a importância do trabalho do enfermeiro obstétrico, sabe? Para dar esse suporte, para dizer, eu estou aqui, o esposo vai estar ali, mas ele... É a história de amamentação também, né, Mari? O esposo está tão nervoso quanto, né? É verdade. Então, ele está ali para dar o suporte emocional, mas nós, enfermeiro obstétrico, vamos estar dando suporte além do emocional, mas o suporte no total, no geral. É como se fosse um técnico também, porque tem uma pessoa que entende do assunto me guiando, me mostrando como eu tenho que fazer. Isso. Então, é diferente de uma pessoa que é leiga, que está vivendo pela primeira vez que nem eu, que nunca viu nada daquilo, falando, vai, tá quase. Não tem, sabe? Mas quando a pessoa... Imagina, a gente sabe que tu tá dentro de uma maternidade, que tu tem teus pacientes, que tu vivencia isso diariamente. Então, quando você fala, não, agora relaxa. Não, agora faz força. Então, assim, faz toda a diferença. Antes de eu pegar férias, eu ia saindo do plantão e teve uma paciente que estava em trabalho de parto e eu ficava lá toda hora, a cada 30 minutos indo lá ao escutar esse bebê e tal, e não evoluía. E aí ela não tinha contração e tal, e estava com misoprostol. E aí o obstetra disse para mim, só vamos entrar com... Tá com 3, vamos entrar com ocito. Daí eu pensei, Ave Maria. E agora, né? Só que foi tão bonito, porque a paciente ficou a noite toda me pedindo para que no parto eu estivesse com ela. E eu disse, olha, não sei, né? Vamos ver, porque eu saio às 7 e tal. Bom, conclusão, o médico pediu o ocito, iniciou o ocito e iniciou às 6h30, 7h15, eu fui, antes de sair, fui me despedir da paciente, mas também ao escutar o bebê novamente, porque como o plantão estava muito tumultuado, daí eu fiquei com receio da colega não ter tempo, né? E cheguei lá, a paciente disse para mim, Sol, tô sentindo uma vontade de fazer força. Daí eu falei, isso, calma. Fui lá, peguei a luva e tal, botei, eu vou te tocar para ver. Toquei, porque é essa a diferença, né? O enfermeiro obstétrico, ele pode fazer o exame, né? E aí o bebê estava quase nascendo. Aí eu falei, não faz força nenhuma. Vou te botar na cadeira de roda e foi muito lindo, porque esse bebê nasceu comigo. Entende? Então, o enfermeiro obstétrico, não só aquele que ele contrata, né, para seguir. Lógico, quando você tem condições de contratar o enfermeiro obstétrico, é muito melhor, porque vai te seguir na amamentação, né? E aí você vai se sentir mais segura. Mas tem pessoas que não têm condições. E aí a importância do enfermeiro obstétrico no plantão estar preparado, né? Passar essa segurança, entende? Para o paciente. É muito importante isso. E a gestante vai lá, entra em trabalho de parto, chega no expulsivo, teve o bebê, e foi muito engraçado que eu botei ela na maca, e aí pedi, chama o obstetra rápido. E aí ele chegou, assim, super querido, né? E tá nascendo só. Eu falei, sim, tá nascendo. Por isso que eu fiquei, tudo ia embora. Eu disse, eu ia, mas eu resolvi ficar. E a paciente ficou muito grata, sabe? Isso não tem preço, né? Isso não tem preço. Essa é a Sol que eu conheço como consultora de amamentação e eu tinha certeza que como enfermeira obstétrica não seria diferente, né, Sol? Muito além de
carga horária, de plantão, vai muito, muito além de tudo isso. Só quem conhece sabe, né, Sol? Muito Não precisa obrigada. me emocionar, Mari. Muito obrigada por dividir conosco mais uma história emocionante, mostrando que além de profissional, você é humana, é maravilhosa e você faz com coração e, como eu digo, muito além de carga horária, enfim. Obrigada. Eu acho que essas coisas vão além da vida, né? Essa é uma doação. É uma doação. Não tem explicação. Entende? Verdade. Só obrigada. Até o próximo encontro. Até.